O meu tema vou tratar sobre as garantias do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E, para conversar esse tema, obviamente, a gente precisa criar uma linha de raciocínio. A gente precisa criar uma estrutura para debater e entender, afinal de contas, o que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado? E será que esta lei trouxe alguma garantia para que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado ele realmente se efetive enquanto ecologicamente equilibrado? E, para isso, a gente precisa enfrentar uma questão que é saber para que serve o direito e para quem que serve o direito. Afinal de contas, para que a gente veio aqui discutir algumas questões relacionadas à criação de normas que possibilitam ou não uma garantia melhor de vida para o cidadão? E a gente começa sempre pelo começo. E o começo de quem estuda direito, de quem debate direito, de quem discute direito, de quem se preocupa com o direito, ele mora aqui, na Constituição Federal. E é a partir sob a ótica, sob a luz dessa Constituição Federal, que a gente precisa começar a debater o direito, a entender a estrutura do direito, para poder chegar numa conclusão do porquê uma lei pode nos garantir aquilo que a Constituição já garante. Por que nós temos que ter uma lei que nos garanta o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que já é garantido pela Constituição Federal? Quando nós vamos fazer, portanto, qualquer discussão relacionada a temas vinculados ao direito, nós temos que enfrentar alguns fundamentos que regem e estruturam aquilo que nós escolhemos quanto sociedade. Hoje nós vivemos um Estado democrático de direito, Estado esse iniciado em 5 de outubro de 1988, e que elegeu cinco fundamentos, 5 princípios maiores que balizam qualquer tema, qualquer discussão, qualquer enfrentamento. Então, não dá para a gente falar em direito se a gente não falar em soberania. Não dá para falar em direito se nós não falarmos em cidadania, em dignidade da pessoa humana, em valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, em pluralismo político. Mas para que eu tenho que falar sobre soberania se aqui nós estamos fazendo uma discussão vinculada a um grupo que é específico de meio ambiente? É por isso mesmo. É por esse motivo mesmo que nós temos que enfrentar a questão sob a ótica desses 5 fundamentos. Porque nós não viemos aqui defender samambaia e mico-leão dourado, com todo o respeito que merecem, mas nós viemos aqui discutir e analisar questões que são de interesse de quem é a verdadeira razão de ser do direito. Quem? Nós. Nós quem? Nós, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então, nós temos aqui um documento... A Constituição Federal ela nos oferece a possibilidade de responder todas as questões relacionadas ao direito. Ela é a guardiã de todos os direitos, ela determina qual é o ponto de partida. E quando nós pensamos em soberania, por exemplo, aliada ao meio ambiente, nós temos que lembrar que é a soberania que legitima o poder do próprio direito ao qual o Estado está subordinado, visto que o Estado hoje é democrático de direito. Portanto, falar em uma soberania hoje é trazer, reiterar a condição de produto cultural do próprio direito, porque ele é feito numa dada sociedade, num dado território, que tem uma dada cultura, e feito para nós, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Por que o nosso direito é bom para nós? Porque ele foi feito para nós. Ele foi pensado para nós. Nós usamos esse direito na sua integralidade? Claro que não. Nós conhecemos esse direito na sua integralidade? Claro que não. Se eu perguntar, quem conhece aqui a Constituição de cabo a rabo? Dificilmente a gente veria alguém levantando a mão. Quem não conhece? Talvez eu seja a primeira a levantar, porque nós temos obrigação de ler, de conhecer, de entender e de criar um raciocínio para poder debater direito. Essa é a casa de vocês, é a casa que recebe democraticamente o operador do direito, o intérprete do direito. E é isso que ela requer que a gente saiba, que a gente tome ciência e que a gente, de certa forma, devolva para a sociedade, e pode ser em forma de corrente do bem, né, doutora Ivete? A gente vai propalando aquilo que ela quer de nós. E ela quer de nós exatamente isso, e neste sentido. Logo após no inciso 2º, logo após ela criar a soberania como
principal fundamento, ou como primeiro fundamento que rege e estrutura esse Estado democrático de direito, ela fala da importância, e vou lembrar, que baliza a própria ordem econômica nossa, do nosso país, está lá no artigo 170, inciso 1º, a soberania nacional, ela fala sobre a cidadania, que também é um outro aspecto que nós devemos levar em consideração quando nós conversamos direito, qualquer que seja seu tema. Hoje, em específico, este vinculado ao meio ambiente, ao direito ambiental. E por que importa saber sobre cidadania se eu quero falar sobre garantia de meio ambiente ecologicamente equilibrado? Ora, eu preciso entender qual é a dinâmica do que eu posso ou não, enquanto razão de ser do próprio direito. Se a pessoa humana é a razão de ser do próprio direito, ela precisa ter uma estrutura, uma legitimidade, uma garantia que lhe permita usufruir desses direitos. Então, veja, nós estamos no século XXI e nós precisamos interpretar o conceito de cidadania adequado a esse século XXI. E eu gosto muito, tem um colega aqui, membro da Comissão de Meio Ambiente, um grande estudioso da ação popular ambiental, Dr. Mário Perrucci, e me encanta também. A ação popular é um instrumento que foi criado no regime militar, em 1965, para a defesa de direitos meta-individuais, mas que colocou, até como padrão histórico, legitimou para que pudesse propor esta ação, o cidadão brasileiro. Só que ela define o que é cidadão brasileiro, dizendo que é aquele que mantém ou que possui o título de eleitor. Eu pergunto, hoje, no século XXI, com a força que nós temos, ou com a possibilidade documentada que nós temos do que seja cidadania, nós podemos interpretar o conceito de cidadão afirmando que cidadão é só aquele que possui o título de eleitor? Claro que não. Cidadão, a cidadania, já dizem os históricos do direito, ela é inerente ao ser humano. A gente estuda na Grécia, em Roma, como é que nascia a cidadania. Nascia com o nascimento, ou era cidadão ou não era cidadão. Nós não conquistamos a cidadania. Ela foi retirada num momento específico, lá com a questão do feudalismo, a queda do Império Romano, logo depois a Idade Média, e depois ela foi recuperada de forma histórica, mas nós vivenciamos a cidadania. Nós efetivamente somos cidadãos. Ou de manhã a gente fica meio... obrigada, hein? De manhã a gente fica meio... Para a gente poder usufruir dessa palavra, da força dessa palavra, nós precisamos viver a Constituição. Nós precisamos sentir a Constituição. Nós precisamos aderir à Constituição. Mas não vou ler isso aí, não. Que pena, porque eu vou dizer, Constituição não é um documento feito para operador do direito. Constituição é um documento feito para o cidadão. Nós temos obrigação de saber, nós temos obrigação de viver a Constituição, nós temos obrigação de sentir, e nós temos obrigação de entendê-la para poder raciocinar o direito, que é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Essa importância da gente impregnar em qualquer discussão jurídica esses preceitos que nós estamos falando, que estão lá, dispostos no artigo 1º da Constituição Federal, e que logo em seguida, no inciso 3º, trouxe como fundamento que rege, que estrutura esse Estado democrático de direito, talvez espinha dorsal do próprio sistema jurídico pátrio, a dignidade da pessoa humana. Veja, pela primeira vez na história do direito brasileiro, uma Constituição Federal, uma carta política, traz como razão de ser, traz como destinatário de norma nós, pessoas humanas. E veja, não é nem qualquer pessoa. A norma diz, ela é clara, é uma pessoa humana que tenha dignidade. Ela pede para que a pessoa humana tenha este plus. Não adianta só ser pessoa humana, não adianta só sobreviver. Nós precisamos viver com essa dignidade. E como é que nós conseguimos essa dignidade? Porque
A Angélica podia formar aqui um curso, doutor César, de 1 ano, 2 anos de filosofia, e a gente podia conversar sobre dignidade da pessoa humana. Em Kant, em Sócrates, em Sófocles, em qualquer filósofo que a gente quisesse, buscando um conceito filosófico para a dignidade da pessoa humana. E vou dizer mais. Talvez cada um de nós saiba o conceito de dignidade da pessoa humana. Eu posso chegar lá, qual é o conceito de dignidade humana? Ah, eu sei, mas não sei falar. Então vamos aqui, no duro, para o direito. Qual é o conceito de dignidade humana? O que é dignidade humana? Quando eu atinjo um status de dignidade humana, o que a lei quis? Eu vou encontrar essa resposta lá na filosofia também. Mas aonde mais? Aqui, no livro das respostas. Pode encontrar no professor Google, que é o sonho de todo mundo, é ser um pouco professor Google, mas a resposta está aqui. É lá o artigo 6º que vai definir o que é bem denominado, bem nominado por um professor, um jurista, Dr. Celso Fiorillo, de piso vital mínimo. Eu só posso falar em dignidade. O Estado só pode garantir dignidade ao seu cidadão, nós, quando ele atingir os preceitos determinados pelo piso vital mínimo. Direito, acesso a trabalho, a transporte, a segurança, a maternidade, ao lazer. Acessos esses que nos tornam verdadeiros cidadãos. Cidadãos não. Verdadeiros cidadãos. E que nós não usufruímos. Nós não usufruímos, porque nós estamos tão acostumados a escutar coisas e vomitar essas coisas. Sem pesquisar, sem ir na fonte, sem saber se elas são verdadeiras ou não. Uma vez, doutora Ivete, eu estava dando aula num curso de graduação e nós falávamos sobre responsabilidade civil, numa faculdade muito querida. E eu percebi um burburinho na sala, e aluno gosta de falar, e levanta e sai, e manda bilhete, manda... Não é bilhete, na minha tempo que era bilhete. É torpedo, como é que chama? Mensagem, e manda, e manda. E a classe começou a pegar fogo. Eu falei, para, o que está acontecendo? Não, acabou de explodir um avião da TAM. E nós estamos aqui discutindo, porque a responsabilidade é da TAM. Mas, veja, com que veracidade se afirma isso, se a gente não sabe, não houve perícia, não teve acesso aos documentos, não teve acesso a autos. Então, a gente está acostumado a ouvir e vomitar aquilo que nós ouvimos como se fosse a maior verdade de todas. E esquecemos que a gente precisa estudar para poder criar, inclusive, uma perspectiva própria daquilo que é ou não é, ou de uma crítica construtiva ou não, ou se eu vou discordar da maioria ou não. Não é problema. Conversávamos agora há pouco. Qual é o problema na discordância se nós temos hoje um Estado que é democrático? Se eu tenho uma discordância se eu tenho uma fundamentação que discorda do todo, e já dizia meu predileto, meu autor predileto, Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Se eu posso discordar, então que eu discorde com fundamento. Mas para eu ter fundamento, eu preciso o quê? Estudar. Mas para eu estudar, eu preciso o quê? Eu preciso ter dignidade. E dignidade significa cobrar do Estado aquilo que ele me deve. E o que ele me deve? Aquilo que ele se comprometeu comigo quando da formatação de uma Constituição Federal. Desde o dia 5 de outubro de 88, ele se comprometeu a garantir saúde, assistência médica, assistência à maternidade, trabalho, transporte, segurança, educação. E eu pergunto, professora, quem pode dizer aqui que tem dignidade? Hoje, a gente acorda rezando para não acontecer nada. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Oh, muito bem, eu também pago um absurdo. Vai garantir que eu vou sair viva? Óbvio que não. Claro que não. Que dignidade é essa? Ah, mas também alguém que faça. Olha, eu imagino que nós que gostamos, nós que somos apaixonados pelo direito, nós temos uma função na vida, que não é só estudar e vomitar aquilo que nós estamos estudando. Não é só decorar e ir lá na frente do juiz e dar mirifato, dar butibius. Não. A nossa função é maior, nós temos uma função social, qual seja, de cobrar para nós e para os outros, que talvez não tenham sequer acesso, porque eles faltam educação, porque não têm não são sequer alfabetizados, e veja, isso é um dado bem expressivo no nosso Brasil, né, a falta de alfabetização. Então, o que me faz levar a crer que
doutor Ivete, que se existe uma... Eu sempre gosto de dizer, uma vez o Lembo, há um tempo atrás, ele disse assim que existia uma elite no Brasil. Olha, vou dizer que se existe essa elite mesmo, eu estou diante dela. Porque hoje no nosso país, um país pobre, miserável, desigual, eu que estou inventando? Não, a resposta está aqui. O artigo 3º da Constituição Federal diz que nós somos injustos, desiguais, temos desigualdade, temos problema com racismo. Ela fala, porque se nós temos que combater, porque nós somos tudo isso. Se existe, então, uma elite, eu estou diante da elite. Nós aqui, bem ou mal, temos acesso à educação, possibilidade de estar numa cadeira de universidade, se valendo da orientação dos professores, do corpo docente, podendo participar de uma entidade que se preocupa com a educação da sociedade, enfim, tem acesso à rede de esgoto, tem acesso à água, nós damos descarga, nós não queremos saber o que nós vamos fazer, o que acontece com o lixo quando a gente se livra dele. E talvez esse seja o grande problema relacionado à questão do resíduo. Quando a gente fecha a sacolinha e fecha a porta lá de onde fica o lixo, pronto. O nosso problema foi resolvido. Mas dali nasce um outro problema, que obviamente volta, tudo volta, uma potência muito maior para a gente mesmo. Então, só para a gente fechar o raciocínio do que seja esse artigo 1º, da importância dele na discussão de uma garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por força de uma lei que determina uma política nacional de resíduo sólido, eu gostaria de lembrar dos 2 últimos incisos. O 4º, que fala sobre os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa. E veja, a Constituição, ela adota o lucro. Ela não tem problema com o lucro. Essa questão que nos faz sofrer, nossa, quer o lucro. Todo mundo quer, até o Estado quer. Está lá escrito no artigo 170 qual é o tipo de ordem econômica que nós adotamos. É uma ordem capitalista, mas é qualquer ordem capitalista? Posso fazer qualquer coisa? Eu posso livremente empreender? Ah, pode, lá o artigo 1º diz que é livre, posso empreender livremente, mas veja, tem mais um plus também, desde que tenha valor social. Pulo do 1º, inciso 4º, lá para o 170, o que diz? A ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano. Ela requer a observação dos ditames da justiça social. E ela pede lá, para que seja observado, 9 princípios, salvo o melhor juízo, são 9 princípios, dentre os quais eu destaco a defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor, a propriedade privada. Eu posso ter tudo isso, desde que tenha esta baliza. Então, não é capitalismo... mão invisível, capitalismo. Não, o Smith já morreu, graças a Deus. Mas nós adotamos um capitalismo em que o Estado intervém. E intervém para falar, olha, o senhor vai empreender? O que o senhor quer? Fábrica do quê? Ah, de tecido. Muito bem, não tem problema, mas não pode pintar rio. O senhor vai ter que ter aqui, ó, tem que obedecer a norma, não pode jogar resíduo, tem que tratar de efluente. Ele não está fazendo nada mais do que obrigação, ele está fazendo para si próprio. Ah, mas eu quero ter a empresa. Tenha. Empresa do que quiser, de sutiã, de cerveja, de bolo, de tecido, mas obedeça a legislação. Obedecendo o ditame social da justiça, eu atendo o que a Constituição Federal quer. Ela deixa que eu empreenda, mas ela cobra a contrapartida. E isso... uma vez, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu tinha 16 anos quando eu assisti a primeira aula de Direito. E eu fiquei encantada. Eu sempre conto isso, quem foi meu aluno já sabe. Eu fiquei deslumbrada, porque eu tive aula com um professor, doutora. E ele entrou na sala, era um italiano, e dizia, o direito é o que coordena o Estado. E ele disse assim, a finalidade do Estado é o bem comum. Eu falei, nossa, que lindo, é isso que eu quero. Eu estou no lugar certo. Eu vou atender o bem comum, o Estado dá coisas, ele tem obrigação. Pois é, né? Aí um dia a gente acorda e fala, meu Deus, mas só está no papel. E o que eu faço se só está no papel? Bom, então vamos ver aqui, nós temos uma obrigação. Olha,
nós precisamos chamar a responsabilidade, porque a Constituição não deu responsabilidade só para o Estado. Lá no 225 e em outros, eu vou relacionar o 225 porque é talvez um artigo que nos interessa, que vai tratar sobre o meio ambiente, ela chama explicitamente o dever é do Estado, é do poder público e da coletividade. É dever, é obrigação decorrente de lei maior. Qual? Cuidar do meio ambiente. Ah, então eu posso livremente empreender? Posso. Mas eu, enquanto cidadão, estou vendo que está tudo... O que eu faço? Vamos criar mecanismos para que o quê? Para que haja efetivamente cumprimento de lei. Se existe uma lei que está preocupada em criar um sistema, uma dinâmica para evitar a contaminação, para evitar a proliferação de resíduo, uma lei que incorpora princípios do direito. Qual é a minha participação nisso tudo? Total. Veja, o legislador me chamou, eu participei, é uma carta democrática. Portanto, eu tenho obrigação de estar ali e de fazer acontecer também. A mesma coisa com o trabalho. Não é um mero trabalho. Se eu perguntar o que é trabalho, a mesma coisa, a gente sabe o que é, mas não sabemos definir. Trabalho é uma atividade. Todo mundo tem atividade. E nós trabalhamos para quê? Para ganhar dinheiro. É para ter lucro. O lucro não é pecado, não precisa nem ter constrangimento em dizer. É para ter lucro que nós ganhamos, para trabalhamos. Essa questão maniqueísta entre o bem e o mal que nós trazemos da tradição judaico-cristã, ela precisa ser superada. O lucro, ele não é só possível, como ele é solicitado pela Carta Constitucional. Mas, veja, não estou dizendo qualquer lucro, não. A gente não pode ir contra o que determina a lei para obtenção de lucro, porque daí a gente cria um ilícito. E aí nós temos um mecanismo para controlar isso. A empresa pode, vou mudar o nome aqui. O poluidor pode, o empreendedor pode, o Estado pode, nós podemos simplesmente poluir sem ter nenhuma contrapartida? Claro que não. Claro que não. E vou dizer, eu imagino que, Flávia, que a faculdade devia chamar Faculdade de Direitos e de Deveres, porque para cada direito que nós temos uns 5 deveres para cumprir. A gente só esquece disso. A gente gosta do direito, a gente não gosta do dever. Mas, veja, é tão bacana, se a gente cumpre o dever, o direito vem de enxurrada, assim, olha. É bonito ver acontecer, chega a ser poético. Só que nós precisamos pegar a poesia e concretizar, fazer com que ela saia do papel e objetivamente entre na vida de quem? Do ser humano. E quem é o ser humano? Nós todos, os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Quem disse isso? A nossa carta-resposta, artigo 5º, caput. Todos os brasileiros e residentes no país. Esse é o conceito que preenche o que é, ou quem é o cidadão. E mais, para quem é feito este direito. Esse é o destinatário da norma. Ah, mas não tem um grupo de proteção, defesa animal? Tem. O direito não é do animal, é nosso. É nosso em prol do animal. Então, a gente precisa tirar um pouco a esquizofrenia e entrar num sistema. O que nós vamos fazer? Para quem nós vamos fazer? Para nós. Falávamos também há pouco sobre a importância da discussão do meio ambiente, sobre o viés do direito do trabalho. Afinal de contas, é no trabalho que nós damos a metade da nossa vida. Né? Às vezes, 10, 12 horas, a gente está no trabalho, não está em casa. Portanto, é esse o local que tem que ser salubre, equilibrado, enfim. Então, é este trabalho que a Constituição Federal solicita. É um trabalho que também vem agregado... Eu estou acabando? O advogado com o microfone é duro, né? Você me avisa. Vocês também me avisam, não ficam me olhando com essa cara estranha, não, senão eu fico triste. Desse trabalho que nós estamos falando. E, por fim, no inciso 5º, o que é que diz o legislador? Ele diz assim, que também, para que a gente tenha um Estado democrático de direito, nós temos necessidade de observar o pluralismo político. Essa eu não errei, você viu, né? Uma palavra ruim para falar, pluralismo político.
E o que significa um Estado plural? Significa que nós não temos uma única ideologia. Nós temos a ideologia trazida pelo partido do vereador Natalini, nós temos a ideologia do partido XPTO e do outro. Isso é democracia, isso é composição. Então, ao invés do capricho pessoal e da briga pessoal pelo poder, por que não usar a oposição para compor? Olha, eu trago a minha ideia, que é essa, que é diferente da ideia da doutora Flávia, mas que também é uma boa ideia. Então, se eu tenho dividido, mas eu uso a divisão para somar, nossa, eu ganho muito mais. Se eu uso a divisão para subtrair, então ninguém está ganhando nada com nada. A gente está pagando imposto à toa, nós estamos estudando à toa, nós estamos aqui à toa, e eu acho que tempo vale dinheiro, graças a Deus. E a gente gosta de correr atrás do lucro, não do prejuízo, né, doutora? E por isso que a gente precisa pensar e fazer criar essa estratégia, esse raciocínio, sim, apegar nele. Toda noite, a receita é, toda noite leiam um artigo primeiro, se munam de toda a força para poder aí debater na sociedade. Eu estou quase, viu, doutora? Eu estou ali, Bíblia e Constituição do lado, a gente lê um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas, enfim, feitas essas considerações iniciais, a única coisa que eu tenho a dizer, a conversar com vocês, um desafio muito grande, porque me sucederão duas grandes profissionais, duas craques no tema, é que nós temos hoje um artigo que inaugurou um capítulo de tutela ao meio ambiente, um capítulo inteiro que se preocupou a garantir qualidade de vida para quem? Para nós. Atrelado ao que diz o artigo 1º, inciso 3º. Ele se preocupou em dar vida digna a nós. Mas, veja, o que é que diz esse tal artigo 225? Ele diz o seguinte, ele diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu leio tanto que eu já até decorei, a senhora vê que eu leio de noite, né? Eu faço a minha tarefa. O que significa isso, afinal de contas? Porque é bonito, né? Todos têm direito ao meio ambiente. Bom, vamos então entender este artigo para a gente entender por que esta lei aqui ela traz alguns instrumentos de garantia do que a própria Constituição já garante. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu tenho duas tarefas nessa primeira parte do artigo. Uma é identificar quem são todos, para quem foi feita esta norma. E aí, mais uma vez, eu vou reiterar. É óbvio que nós temos o dever e obrigação legal de tutelar fauna e flora, mas o que importa para o Estado é a pessoa humana com a sua dignidade. Todos, este conceito, todos, está preenchido pelo que diz o caput do artigo 5º. Todos são todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Pessoa humana com dignidade. Para nós foi feita a norma. Nós temos que nos valer desse direito. Para quê? Para acessar outros direitos de índole até um pouco mais, vamos dizer, poética, mais principiológica, e poder acessar a dignidade da pessoa humana. Muito bem. Ele fala que todos têm direito ao tal do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que é ser ecologicamente equilibrado? O que a Constituição Federal quis quando ela definiu esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Ora, ela definiu que nós, dentro de todas as perspectivas de meio, não só na fauna e flora, a própria 6938 define o que é meio ambiente, eu vou pedir licença para ler para vocês, mas em todos os ambientes do trabalho, o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, as cidades, o meio ambiente cultural, o patrimônio genético, em todos, deve haver um equilíbrio a fim de que a gente possa atingir a sonhada dignidade humana. Muito bem, então ter equilíbrio é contratar o Gilberto Eix, lá, que é o paisagista mais famoso do Brasil, para fazer beleza? Não, a lei também tutela a beleza natural, mas não é disso que nós estamos falando. É de um sistema dinâmico. Veja, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. É disso que nós estamos falando. Meio ambiente ecologicamente equilibrado significa a existência de uma lei formal, não de uma lei natural, que determine o que é bom ou não para essa geografia, para este povo, neste momento, dentro deste país, que, por sinal, está tutelado por essa lei. Ah, então é por isso que ele pede um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Claro, sem este equilíbrio, não existe sobrevivência. Ah, mas o empresário polui. Ah, muito bem, então eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. Todo mundo polui. Quando a gente respira, a gente polui. Quando a gente solta pum, a gente polui. Quando a gente vai ao banheiro, a gente polui. A gente polui. Todo mundo polui. Agora, nós precisamos adequar o que é poluição prejudicial, que interfere e que desequilibra o meio ambiente, e o que não é poluição significativa, ou que o impacto dessa poluição que existe não seja tão significativo a ponto de desequilibrar o meio. É claro que isso precisa ser pensado, senão a gente precisa parar, todo mundo vai para casa, cria lá uma redoma de vidro com purificação. Não é assim. A gente precisa ter uma visão adequada à realidade que nós vivemos, uma realidade empreendedora, uma realidade que quer crescer, um país que cresce, está em franca ascensão, mas que precisa obedecer à regra do jogo. Nós temos aqui uma regra do jogo. Meu marido gosta de futebol, acho que como todos os maridos, né? Ele adora futebol, ele assiste Cazaquistão com Zimbábue e torce. Então, é duro, né? E eu, 15 anos casada, 15 anos que eu escuto, mais ou menos uns 14. Isso aconteceu um ano atrás. Olha, você não me ama. Porque a gente fala assim, você não me ama, você não vai ver sapato comigo? Assim que a gente fala. E ele falava assim, você não me ama, você não assiste jogo comigo. Mas eu não sei, não entendo, né? Eu tenho que estudar. Não, eu vou te ensinar. Ele me sentou, me ensinou, explicou que tinha o árbitro, o zagueiro, o cara que fazia o gol. E eu fingindo que eu estava escutando. Eu falava, tá, entendi, entendeu? Nossa, agora eu vou. E que eu pensei assim, olha, eu vou sentar com ele. Quando ele falar gol, eu também falo gol. E eu fico vendo a imagem e também não preciso ficar raciocinando muito. Só que eu me empolguei, eu achei bacana o negócio. Um monte de gente correndo, faz. E a hora que houve um gol, eu não aguentei. Falei, gol! E ele olhou e falou, gol por quê? Time contra. Aquilo me deu uma lição de vida, que é a seguinte, se a gente não está preparado, a gente não sabe qual é a regra do jogo, a gente não pode jogar. Porque a gente vai fazer comemoração quando o gol for contra. Isso acontece na sociedade. Se nós não estamos preparados, a hora que a bola entrar, seja boa, seja ruim, o que a gente faz? A gente é brasileiro? Gol! A gente adora a festa. Gol! Pô, mas tá sendo ruim para você. Mas gol! Eu vi, a bola entrou. Não, tá ruim. Então, veja, tem que saber a regra do jogo. Se eu não souber a regra do jogo, estou fora, eu não posso jogar. É disso que o 225 fala. Ele cria um mecanismo para determinar a tutela desse meio ambiente, a condição de equilíbrio. Só que ele diz outra coisa. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de todos. Ele fala todos de novo. Bem de uso comum de todos. Então, veja, aqui nós temos um outro problema / solução, que o direito trouxe. Hoje nós interpretamos propriedade sob um viés constitucional. É isso que nós temos que entender. Os bens ambientais, eles são gerenciados pelo Estado, mas nós podemos usar. Eles são feitos para todos. Todos nós já sabemos quem são. Está lá no artigo 5º. A par disso, ele cria uma terceira condição, que nós já conversamos e eu vou reiterar. Qual é esta terceira condição? É de dizer que é dever... Tchau, doutora. É dever do poder público e da coletividade, portanto, olha, pela terceira vez ele vai falar todos. É dever do poder público e da coletividade o quê, hein? Defender e preservar o meio ambiente. Ah, então ele me chama, ele não dá só direito, ele dá dever também. Apesar de nós termos no mesmo artigo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para eu acessá-lo, eu preciso cumprir com o meu dever, que é defender e preservar.
que é participar, que é estar dentro da sociedade, criar um processo de participação popular, é o que a gente preza, é o que a gente estuda quando estuda informação ambiental, para que nós possamos efetivamente nos valer da nossa cidadania. E, por fim, o que é que traz esse 225? Por fim, ele diz assim, olha, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações. Nossa, então ele criou um direito que é para uma pessoa que nem existe, a gente nem sabe quem... Criou. Aquilo que se chama de direito intergeracional. Para quem que vai? Não sei. Pode ser para o meu filho, para o filho do meu filho, para o filho do filho do filho. Aberto, zetético o negócio. Então, a minha preocupação não é atender só o meu direito, é atender direito de quem ainda nem existe, de quem ainda nem tem direito, mas que, veja, já tem direito. Já está aqui garantido pela força do 225. E é nesse sentido, e já caminhando para o fim, que eu já estou vendo a cara de... Vocês estão me olhando com cara estranha já caminhando para o fim, para não cansar muito vocês, que atendendo aqui ao título do que a gente se propôs a conversar um pouco, sobre a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pela Lei de Política Nacional de Resíduo Sólido, nós podemos compreender que é claro que a lei tem força, ela é necessária. Se ela não existisse, eu já teria a lei para garantir tudo isso que nós estamos falando. Mas, veja, a lei foi tão sábia, que ela adotou formalmente, ela tem um capítulo 2, que fala dos princípios e objetivos. E ela diz assim, olha, são princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, prevenção e precaução. Princípio já adotado pelo 225 da Carta Constitucional. Princípio iniciado lá na Conferência de Estocolmo, em 72. São princípios o poluidor-pagador e mais, o protetor-recebedor. Ela abarca a principiologia que a própria Constituição já adotou. Mas são princípios, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Dignidade humana. Se eu não tenho acesso a tudo isso, eu não tenho dignidade humana. São princípios, o desenvolvimento sustentável, adotado pelo 225, nós falamos do 225. São princípios, a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre fornecimento, preço competitivo de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada no planeta. São princípios. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade, dentre os quais nós estamos incluídos. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Alguém vai ter que se responsabilizar. Quem? Todo mundo que participar da cadeia produtiva. O reconhecimento do resíduo sólido, reutilizável e reciclável, como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. São princípios o respeito às diversidades locais e regionais. Veja, mais uma vez reconhece, lei autocrítica, nós não temos respeito à desigualdade. O direito à sociedade, à informação e ao controle social. E, por fim, a razoabilidade e a proporcionalidade. Diante de um leque, de uma lei que eu posso dizer que, apesar de definir instrumentos claros, nos traz esse emaranhado, esses 11 princípios, eu acho que finda aqui a minha fala. Temos como acessar um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Vou mais longe. Temos como efetivar a dignidade da pessoa humana por meio de uma lei chamada, apelidada, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não quer, senão outra coisa, que a garantia de uma vida digna? Fica aí, então, para vocês pensarem. Obrigada.